Alexandre de Moraes decide que o Supremo Tribunal Federal tem competência para julgar também os militares envolvidos nos ataques. A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF a manutenção da prisão de Anderson Torres e diz que o ex-ministro da Justiça não pretendia jogar fora a minuta golpista encontrada, muito bem guardada na casa dele, dentro de uma pasta do governo federal. Essa é a novidade. A minuta estava dentro de uma pasta do governo federal. Já nos Estados Unidos, Bolsonaro defendeu os invasores e disse que eles foram tratados como terroristas, mas são chefes de família, mães e avós, e que não foi encontrado nada com eles para que eles continuem presos. Ô Josias, vamos lá, vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal, porque é um assunto importante. O ministro Alexandre de Moraes decidiu agora que os militares envolvidos nos atos golpistas do dia 8 serão processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Ele autorizou um pedido da Polícia Federal para abrir uma investigação sobre os eventuais crimes cometidos. E aí, por integrantes das Forças Armadas, das polícias militares, nessas manifestações que aconteceram, que não são manifestações, né? Que são atos golpistas que aconteceram no nosso país após as eleições. Segundo a Polícia Federal, os depoimentos que foram colhidos naquelas operações que eles estão fazendo, a operação, na verdade, Lesa Pátria, já tem várias fases dela, indicaram possível participação ou a omissão de militares do Exército Brasileiro. E aí, responsáveis, inclusive, pelo Gabinete de Segurança Institucional e pelo Batalhão da Guarda Presidencial. Na decisão, Moraes afirmou que a competência do Supremo para investigar os atos golpistas não distingue servidores públicos, civis ou militares, sejam eles das Forças Armadas, sejam eles dos estados. E aí, hein, Josias, tá certo? É o Supremo mesmo que tem que julgar os militares? A decisão é muito acertada e chega com atraso, Fabiola, que nessa segunda-feira, mesmo dia em que o ministro Alexandre de Moraes decidiu arrastar os militares das Forças Armadas para os mesmos inquéritos, para o mesmo cenário em que estão sendo apreciados os processos contra os civis envolvidos no 8 de janeiro, nesta mesma segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República denunciou no Supremo mais 80 pessoas acusadas de participar nesse quebra-quebra de 8 de janeiro. Com isso, já subiu para 912 pessoas denunciadas. A maioria já está presa temporariamente, está lá na cadeia. E essa lista não inclui nenhum fardado, todos civis. Então, o ministro Alexandre de Moraes foi provocado pela Polícia Federal. E ele concluiu que, como relator dessa encrenca toda, de todos esses inquéritos, todas essas investigações, que ele deveria determinar que os militares envolvidos nesses atos golpistas também sejam julgados pela Suprema Corte e não pela Justiça Militar. E isso foi feito com 50 dias de atraso. Só agora o ministro Alexandre de Moraes descobre que golpistas civis e militares se lambuzam da mesma maneira, comendo manga ou digerindo a pregação gosmenta do bolsonarismo. A PF informou ao ministro que ouviu depoimentos de policiais militares, PMs de Brasília, que apontaram o envolvimento de militares do Exército, seja por ação, seja por omissão, e o Alexandre de Moraes cita no despacho dele 2 nichos de militares, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência e o Batalhão da Guarda Presidencial. Esse Batalhão da Guarda, o próprio Lula disse numa entrevista que ele está convencido de que abriram as portas, que os militares abriram as portas para que os golpistas entrassem e quebrassem o Palácio do Planalto. O Lula já providenciou a desbolsonarização do Palácio do Planalto, mas esses militares eles saíram dos seus postos de fininho, foram absorvidos suavemente em novas funções, como se nenhuma suspeita pairasse sobre eles. Alguns vinham sendo alvejados por investigações conduzidas pelo próprio Exército, sob a supervisão do Ministério Público Militar. Há, no Ministério Público Militar, 8 investigações preliminares envolvendo militares. Essas investigações perderam o sentido
precisam ser transferidas agora, com tudo que tem lá dentro, para a Polícia Federal. Que agora esse inquérito, que foi aberto pelo Alexandre de Moraes, vai tramitar no Supremo, e sob a supervisão da Procuradoria-Geral da República, e a investigação agora não se dá mais em inquéritos policiais militares, e sim um inquérito da PF, como deve ser.